Aproveitando a tua presença aqui, Jess, vamos resgatar um tema que deu o que falar aqui ontem, segue trazendo capítulos tragicômicos, também para dizer o mínimo, que é os nossos irmãos venezuelanos. E onde por lá, pelo visto, já é véspera de Natal. Você está sabendo disso? Fiquei sabendo, Papai Noel, né? Já que Nicolás Maduro, pelo visto, resolveu antecipar a festa de fim de ano por lá. Sim, enquanto isso, a gente fica se perguntando, né? Se ele também já antecipou a vinda do Papai Noel para Venezuela para botar ele em cana logo também. A ver. Se for contra ele... Não é não? Então é isso, Paulo. Vamos em frente aqui então pelo seguinte. Pepe, eu quero ouvir de você pelo fato de que os governos de Brasil e Colômbia resolveram, claro, se unir num comunicado para afirmar que o pedido de prisão contra o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, no alto de seus 75 anos, claro que vai dificultar uma solução pacífica para a crise do país, como ambos desses países, também com a ajuda ali do México, vem tentando, e esforço esse que você até vem defendendo e simpatizando ao longo dos programas. O que você acha? Não, a declaração do Marco Aurélio, né, assessor especial, Celso Amorim, Marco Aurélio é o anterior, Celso Amorim, o assessor especial do Lula para assuntos internacionais, foi a mensagem mais dura que o Brasil deu até agora em relação à questão da Venezuela, né? O Celso Amorim foi muito claro ao falar que é um absurdo prisão política e que o Brasil não aceita prisão política. Então, ao falar isso, ele deixou claro que a prisão de Edmundo Gonzalez, né, a possível prisão, seria ilegal, seria injusta e seria arbitrária, né, declarando ainda mais a arbitrariedade do governo Maduro. Então, se os nossos amigos aqui de bancada queriam uma afirmação firme do governo brasileiro, se deu ontem. E um ponto me deixou um pouco incomodado e um pouco assustado e surpreso, Marinho. O Brasil, junto com a Colômbia, teoricamente falou que se houver realmente a prisão do Edmundo Gonzalez, as vias institucionais de negociação se encerrarão, né? Não vai ter mais espaço nenhum para buscar o consenso, né, entre a oposição e o Maduro em relação ao processo eleitoral da Venezuela. Aí nós vamos ver como é que vai descambar o governo Maduro. O fim dele, né? Porque estou falando que Maduro vai aqui até o dia 10 de janeiro. Mãe de Iná de mesmo novo. no meio de tantos sinais trocados, né, Jess, após principalmente aquele convescote vergonhoso protagonizado pelo Celso Amorim junto a Nicolás Maduro, até que a posição da chancelaria da diplomacia brasileira tem sido um pouco mais na direção certa. Claro, Lula foi enfático em dizer que exige as atas, intimou ali verbalmente, claro, o Conselho Nacional Eleitoral para poder finalmente apresentar essas atas de uma vez por todas e, como o PP bem colocou, finalmente desenhou uma linha vermelha aí para que também não tenha... Todo mundo tem limite de tolerância, pelo visto. O que você acha? Não, nós estamos... A realidade é que essa postura, ela foi a gente o tempo inteiro deixando o maluco sambar. Antes tarde do que nunca. A realidade é que muito se demorou para ter uma postura que é a postura que está acertada. Que por semanas nós estamos aqui dizendo para o PP que não funcionaria esse caminho do diálogo, porque o Maduro vem de uma longa trajetória de prisões políticas. O Celso Amorim sabe que essa não é a primeira, essa só é a mais grave, a mais midiática. O impedimento da Marina Corina para estar nas eleições também é gravíssimo. Então são vários pontos que provam que por momento nenhum se houve de fato por parte do governo Maduro uma gestão relativamente próxima à diplomacia do que o Brasil se esperava. Então é realidade, André, que você falou a frase perfeita. Antes tarde do que nunca. Isso deve seguir. Nós devemos nos posicionar assim para passar a mensagem correta, que a América Latina tem seriedade e que ela não vai aceitar que esse tipo de absurdo siga acontecendo com um ditadorzinho como esse que está matando, que já matou a democracia venezuelana. O povo venezuelano merece respeito. Respeito às eleições, respeito às urnas e respeito ao líder eleito. Marinho, tem uma coisa que me incomoda nesse discurso, que é o seguinte, tem duas opções em relação à Venezuela. Ou você tenta, de forma institucional e negociada, resolver, ou guerra civil. Guerra civil, porrada, bomba, tanque nas ruas. O que está acontecendo agora? Não tem outro ponto. Gente, não tem outro ponto. Então, quando a Jess fala que o governo brasileiro deveria... Até a Siri discorda de vocês. Achei que pudesse ter sido a minha amiga. Eu ouvi bem que ela falou, não concordo com o PP. Concordo com tudo com o PP. Não é assim. Então, assim, quando você fala o seguinte, o Brasil deveria ter uma postura enérgica contra a Venezuela, a América Latina deveria ter uma postura enérgica contra a Venezuela, seria o quê?
O Brasil junto do México, junto da Colômbia e de outros países, colocaram o tanque na rua, invadir a Venezuela? Não, claro que não. Você está sempre passando pano porque está errado. Existem duas posturas, né? Ou você negocia, ou você vai para a pancada. Né? O que eu defendo... Mas o cara vai para a pancada é que a solução na Venezuela é pelas vias institucionais, a vias de negociação. Quando a Argentina se colocou contra o Maduro, né, junto do Chile, o que o Maduro fez? Expulsou a diplomacia da Argentina e do Chile da Venezuela, colocando vários presos políticos em perigo. Ainda bem que o Brasil não teve essa postura enérgica que a Jess cobra, que, graças a isso, esses presos políticos, hoje em dia, estão sob o suporte do governo brasileiro. Será que estão? Pelo amor de Deus. Gente, o Maduro nunca ia fazer isso com o Lula. Tortura o suporte do governo? Não, a realidade é que o Maduro nunca ia fazer isso com o presidente Lula, porque eles têm uma relação institucional de muitos anos, não são inimigos. A grande questão em relação à postura da Argentina foi o Milei, que não é uma figura de afinidade do Maduro. Você imagina em qualquer cenário o Maduro expulsando o Lula ou o governo Lula da Venezuela? Isso não seria real. O Brasil já começou errado, recebeu ele tapete vermelho. Também tinha uma relação de amizade com o Maduro. Mas vamos lá. Peraí. Já começou tudo errado. Ferreira, O PP tá sempre passando pano que tá errado. Passa pano pra bandido, passa pano pra ditador. Não tem conversa com esse ditador, olha o que ele tá fazendo. Olha o que ele tá fazendo. Deixa eu falar. Você falou o bloco anterior inteirinho, eu fiquei calado aqui. Deixa eu falar agora. É sempre você que fala. Você fala mais que todo mundo aqui, mais que o apresentador. E você colocou você tá de brincadeira. Você é um passador de pano, de ditador e de bandido. Você vai ter sua réplica, Pepe. Você é um passador de pano. Prometo a réplica pra você. Quer concluir? Olha, não deixa. Mas agora no último bloco ele falou, citou meu nome 4 vezes, eu fiquei quieto aqui. Mas tá fazendo igual a ele agora. Não, beleza. Assume o tempo e fala. Ô, Pepe, você é um grande passador de pano de bandido e de ditador. Esse Nicolas maluco aí, Maduro, deveria estar preso. Não tem negociação com um cara que prende criança, prende opositores políticos, faz o que faz, que perdeu as eleições e não apresenta as atas. E você quer o quê? E depois que o Brasil, né, deu pancada pra caramba no governo, ele resolve lá dar uma declaração mais dura, por causa da pressão de políticos e do povo, porque tá todo mundo vendo o que esse cara tá fazendo. É só você que tem que conversar. Conversar até quando? Quantas pessoas vão morrer a mais? Quantas pessoas vão ficar presas a mais? Qual a solução? Para de passar pano. Cortar a relação. É isso. Não vai resolver. O erro já começou quando eles receberam o Maduro aqui de tapete vermelho. Já começou. Primeiro é o seguinte, primeiro que eu não tô passando pano pro Maduro, porque eu tô me colocando contra o Maduro e contra a ditadura na Venezuela. Todo mundo aqui, né? Então quem fala que eu tô passando pano não tá se atendo à verdade. Segundo, falar, por exemplo, que o Brasil tem que cortar relações com a Venezuela, isso resolveria a questão do Maduro, é de uma ingenuidade e de uma pobreza de raciocínio. Qual que é a sua solução? Qual é a sua solução? A minha solução e minha alternativa, que eu acho que vai chegar a esse ponto, é uma saída institucional. É o que o México do López Obrador, a Colômbia do Petro e o Brasil do Lula queriam fazer desde o começo. Você está tratando... Tendo um diálogo com a oposição e com o governo Maduro para buscar o consenso. Mano, traz pra gente o consenso, então. Vai que é sua. O PP ficar tratando como se fosse... sim ou não. E há mais complexidade do que isso. Não, que é isso. Entre outras coisas, o Brasil tem a vocação natural para exercer a liderança da América do Sul e da América Latina. Nós vimos um descolamento entre a posição brasileira e os demais países da região. Por quê? Isso já mostra um enfraquecimento. Se nós tivéssemos exercido a nossa vocação natural e conseguido articular uma posição unificada dos países da América do Sul, por exemplo, a pressão internacional sobre o ditador seria maior do que foi. A gente precisa recuperar o filme. Os problemas do acordo de Maduro ir descumprindo acordos começam lá atrás. Quando ele, por exemplo, impediu a candidatura de Maria Corina Machado, a postura do presidente Lula foi dizer que ela devia parar de choramingar e não cobrar que o Acordo de Barbados, que estabelecia critérios mínimos para que o processo eleitoral venezuelano pudesse se dar minimamente dentro de um parâmetro que fosse respeitado pela comunidade internacional, fosse seguido. Ou seja, a questão é muito maior
Esse filme não começa no dia da eleição. Esse filme começa antes, com a complacência do governo e da diplomacia brasileira, num contexto em que desde lá atrás muito era blá 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 e pouca necessário... efetividade. Muito blá blá blá, mimimi, pouca efetividade. Isso né? é E o que é efetivo? Nunca o governo da Venezuela, Interrompe, o governo da por favor. Venezuela sentiu tanta pressão internacional como está sentindo agora. Vamos lá. E o Maduro, teoricamente, está mais forte do que nunca. Ou seja, Não, eu tenho não uma é com pergunta pressão pro Pepe. internacional, não é com queria pressão trazer internacional um que você segundo- vai resolver a questão da Venezuela. Um segundo Senhores, ponto. mano. Um segundo ponto rápido é o seguinte: o Brasil, com essa postura errática da diplomacia, foi diminuindo o poder de influência da própria região, da América do Sul, sobre a contrário. Venezuela. Hoje, a Venezuela tem muito mais influência da China e da Rússia e do Irã do que da América do Sul, do que do Brasil. A realidade é que esse modo de fazer ao longo dos anos uma diplomacia que passou o pano para o ditador, que teve na prática uma subserviência, quando você chama de choramingana a líder da oposição que foi voltando bloqueada, não estou voltando anos, Estou falando isso do processo foi... eleitoral da Venezuela. Eu também. Entendeu? Quando Fala, você fala, bloqueia vamos lá, uma candidata do processo eleitoral, você está sabotando o processo eleitoral. certeza. E quando você tem uma liderança que Isso é deveria outra se coisa. colocar de forma firme contra isso e vem a público para dizer que isso é choramingar, no lugar de cobrar que o acordo de De novo, Barbados mesmo fosse papo, respeitado... mano. 2 vezes foi do choramingado da Maria Corina Machado, cara. Ô, Pepe, quando Você tá no começa a loop agora? ditadura? Quando que muito começa a louco, ditadura do Nicolás Maduro? A questão é a seguinte, cara. Não dá pra você... Você tá observando o cenário político que tá acontecendo na Venezuela e achar que com mais pressão internacional se resolve o problema local. Pelo contrário. E sabe por que a Venezuela se aproximou mais da Rússia, da China e de outros países autoritários do mundo? Porque não tem mais ninguém que sustenta a ditadura da Venezuela. Então, cada vez que os países democráticos do Ocidente se colocam contra a Venezuela, o que ela faz? Se aproxima desses países. Então, se não for pressão Então- internacional que vai resolver, vai ser o quê? Pressão Eu tô interna? colocando aqui, boa pergunta. a pressão interna que vai acontecer na Venezuela, catalisada por esse pedido de prisão de Edmundo Gonçalves, no meu modo de ver, vai ter um ambiente favorável para voltar à negociação e tirar o Maduro do poder. Existem 2 caminhos, ô Marinho. Ou é na porrada, ou é negociando. preciso Pressão internacional não se negociar. resolve Mas nada. precisava ser agora Não se a resolve negociação? nada. Porque A Rússia é o país do Pessoal, mundo. a gente tem muita coisa para repercutir. Claro que é um tema que a gente volta sempre e foi bem discutido aqui e a gente promete que vai dar sequência aqui conforme as informações mais do que preocupantes forem surgindo. Claro que a gente começou aqui falando só da antecipação da chegada do Papai Noel para outubro. Tem que ver se tem neve para receber o trenó dele lá em outubro. Acho que vai ser difícil. Só para vocês terem uma noção do nível ditatorial que Nicolás Maduro chegou, o anúncio que ele fez em cadeia nacional ontem, anunciando a antecipação do feriado do Natal para outubro, foi feito numa emissora chamada Con Maduro Plus. Con Maduro Plus. Tem algo mais tirânico, autocrático e ditatorial que isso? André, eu acho que ele vai colocar no lugar da imagem do Papai Noel ele. É, pode ser. A ver. Ou Chaves. O boné da MST, pelo visto. Mas vamos em frente aqui pelo seguinte.